A paz do Senhor. Mais uma vez, estou aqui para apresentar mais uma lição, pela graça e a misericórdia do Senhor. E hoje estarei apresentando para vocês a lição de número 3, que traz por título: Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Estamos no terceiro trimestre, da nossa lição, essa aqui, que é Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. E hoje é a terceira lição, graças a Deus, Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. E o texto áureo vai nos dizer assim, Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo, capítulo 7, versículo 2. A verdade aplicada vai nos dizer assim: O Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Os objetivos da lição são mostrar o cuidado de Deus na crise, ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento e esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. Os textos de referência se encontram lá no livro de Êxodo, capítulo 14, os versículos 22, 23, 24 e 26. Você pode acompanhar aí se você quiser, mas também é importante você meditar o livro de Êxodo, desde o capítulo 1 até o capítulo 14, que vai contar toda a história da libertação do povo de Israel, até a travessia do Mar Vermelho e o chamado de Moisés para essa libertação, Mas aqui na nossa revista, os textos de referência são esses. Então vamos à leitura desses textos. Êxodo, capítulo 14, versículo 22, 23, 24 e 26. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém? Nosso motivo de oração que está sendo sugerido aqui pela revista é que nós oremos para que o Senhor continue levantando homens como Moisés, Então vamos, neste momento, fazer essa oração. Se você puder orar juntamente comigo, vamos lá, Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como falhos, pecadores que somos, mas o Senhor é grande, e o Senhor é o Deus poderoso que pode todas as coisas. E neste momento, ó Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, para que o Senhor esteja, Senhor, levantando homens, mulheres e até mesmo crianças, Senhor, assim como foi Moisés, pessoas de coragem, pessoas de ousadia, pessoas cheias do Teu Espírito, para trabalhar, para que o Teu reino cresça, Senhor, para fazer a Tua obra, para que o Teu nome seja glorificado e para alcançar vidas para o Teu reino. Senhor, use essas pessoas, esteja cuidando dessas pessoas, dê coragem e esteja guiando os passos dessas pessoas cada dia mais. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, Vamos lá para a introdução. A introdução nos diz assim, que Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel, lá no início, Abraão, Isaac e Jacó. E com mão forte, Deus tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim essas promessas que ele tinha feito. E também cumprindo a promessa de que daria uma terra que manaria leite e mel. No tópico 1 vai falar do cuidado de Deus na crise. Nós vimos que depois que José se tornou governador, o povo de Israel foi morar no Egito.
né, que são os descendentes de Jacó, os filhos e toda a família. E eles viveram por tempos bons, né, casaram, aumentaram. A Bíblia vai dizer que, no capítulo 1, que os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então, Deus abençoou muito aquele povo ali e, de repente, passam aquela geração, todo aquele povo que sabia da história de José, e surge um novo faraó que não conhecia a história de José, não se lembrava que José havia salvado todo aquele povo, e o povo de Deus, o povo de Israel, começa a sofrer na mão daquele faraó, porque ele é um povo numeroso, e Faraó começa a olhar eles como uma ameaça para os egípcios. Então ele bota o povo para trabalhar cada vez mais. Ele aumenta o peso do trabalho, eles começam a trabalhar sem pausa nenhuma, e eles sofrem muito na mão desse faraó. Então, naquele momento, eles estavam passando por uma crise tremenda, né? E às vezes eles poderiam até pensar assim, mas e as promessas de Deus para a nossa vida, né? Será que essas promessas não serão cumpridas? Será que Deus se esqueceu de nós? Mas Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. É o que vai dizer no tópico 1.1. Deus não tinha esquecido das promessas dele para aquele povo. Deus não se esquece das suas promessas. Então ele vai levantar um libertador para libertar aquele povo daquela escravidão e conduzi-los até aquela terra que Deus tinha prometido para eles, que manaria leite e mel, né? E o que acontece? Deus vai levantar Moisés, né? Nós conhecemos a história de Moisés, que desde o seu nascimento até a sua morte, ele desfrutou de uma maneira especial da presença de Deus sobre a sua vida. Ele foi um homem que realmente teve uma experiência maravilhosa com Deus. Quem conhece a história, já leu tudo até a sua morte, sabe disso. E após ele ser liberto da morte ainda menino, né? Quando o faraó manda matar aqueles bebezinhos que eram do sexo masculino, jogar ali no rio, porque para ver se diminuía aquele povo, né? Porque eram muitos. Naquela crise ali, naquele momento ali, nasce Moisés, bem naquele momento onde estava matando os meninos. Eu imagino que a mãe de Moisés deve ter passado um momento de angústia, mas Deus já tinha um propósito na vida dele. E os pais de Moisés vão agir pela fé. As atitudes dos dois não são atitudes de apenas instinto paterno, não, são atitudes de fé, porque eles chegam ao ponto de pegar aquela criança e colocar em um cesto e soltar dentro de um rio, né? Isso é uma atitude de fé. Mas eles conheciam o Deus que eles serviam, né? Eles conheciam esse Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus já estava cuidando de Moisés desde o seu nascimento, porque tinha um propósito na vida dele, que era a libertação daquele povo, um povo sofrido, maltratado pelos egípcios, mas que clamavam pelo socorro de Deus, e Deus estava ouvindo o clamor do seu povo. Então Deus enviou esse libertador para trazer a restauração e a libertação daquele povo. Essa lição, ela vai mostrar para nós que nos piores momentos da nossa vida, Deus levanta alguém para nos socorrer. Você pode observar isso na sua vida, ao longo da sua história. Para meditar. Nos momentos mais difíceis, quando não tinha mais jeito, de repente aparece alguém, do nada, você fica sem entender, só depois que entende, e te socorre. É porque Deus sempre vai levantar alguém para nos socorrer, né? No momento em que estava, eu me lembro com isso, que no momento em que estava
chegando o fim da humanidade, Deus enviou Jesus para nos socorrer, né? Ele foi o nosso libertador, né? Assim como Moisés foi o libertador daquele povo, Jesus é o nosso libertador, que trouxe a libertação da escravidão do pecado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus não nos abandona na hora das adversidades. Você pode ter certeza disso. Ele se importa com o nosso sofrimento. E, de repente, chega de sofrimento para aquele povo. Porque aquele povo tinha perdido até a liberdade de adoração. Aquele povo não podia mais adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nem isso eles podiam fazer. E ali no Egito havia uma adoração politeísta dos egípcios e do faraó. Até mesmo o faraó era considerado um deus, né? Os faraós eles eram considerados deuses. Então eles tinham que ser adorados e eles também adoravam vários deuses. Ele era um intermediário entre o povo e os deuses, né? Então ali havia uma idolatria tremenda. Mas apesar de tudo isso, todas essas dificuldades que os hebreus estavam passando, o Senhor Deus não tinha se esquecido da aliança feita com Abraão. Deus jamais se esquece daquilo que ele promete. Deus jamais se esquece do compromisso que ele faz conosco, principalmente se nós permanecermos na palavra, né? Permanecermos fiéis aos seus ensinos. Ele não se esquece jamais. E diante de tudo isso, Deus levanta Moisés para esta nobre missão de libertar o seu povo do Egito. Olha, nós precisamos ter uma única certeza. Deus sempre envia socorro. Deus sempre vai nos socorrer. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Às vezes o seu sofrimento, você pode até falar assim, mas você não sabe o que eu estou passando. O que eu estou passando, ninguém entende, é muito difícil. É algo que eu não consigo nem explicar. Mas Deus, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu interior e Ele sabe o que você tem passado. E Deus, Ele vai enviar um socorro. Creia somente. Creia nesse Deus Todo-Poderoso. Ele jamais abandona, Ele se importa com o sofrimento. Deus, Ele não é uma pessoa, um ser que tem gente que pensa assim que Deus é tão poderoso que não está nem aí para nós. Não. Deus, Ele se importa com o nosso sofrimento. Se Ele não se importasse, Ele não tinha enviado o seu próprio filho, único filho, para morrer numa cruz e se entregar de uma forma tão sofredora, de uma forma que ninguém daria conta, em favor de nós que não merecemos o perdão dele, que não merecíamos o seu amor nem o seu perdão. Ele se importa sim com o seu sofrimento, mas tudo tem a hora certa, né? Deus vai enviar o socorro para a sua vida, creia somente. E então, naquele momento, né, quando Deus chama Moisés, né, desde o nascimento ele já tinha um propósito, né? Então, Moisés foi criado no palácio, não tinha sido criado pela princesa, né, egípcia, então ele era um príncipe ali. Ele recebeu o ensino do palácio, ele foi educado de forma como um príncipe mesmo, ele foi criado com tudo que tinha direito os egípcios, mas ele não esqueceu do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Primeiramente, quando ele era para ser morto e foi salvo pela princesa egípcia, quem cuidou dele foi a própria mãe dele, né? Nós sabemos essa história, que quem cuidou dele foi a mãe dele, que foi contratada para cuidar daquela criança, daquele bebezinho, e o que eles ensinaram para ele foi de extrema importância, que eles passaram para ele, né? O tempo que ele ficou com seus pais foi o suficiente para ele pegar o exemplo de seus pais, a fé de seus pais. Ele absorveu tudo aquilo, então ele não se esqueceu do povo hebreu, ele não se esqueceu de onde ele tinha vindo, de suas origens, ele não se esqueceu
do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando ele sai lá fora e vê o povo sofrendo, sendo escravo, ele se compadece por eles e com 40 anos ele tenta resgatar eles, tenta libertar aquele povo, mas ainda não era o momento na vida dele, não era o momento de Deus fazer algo para aquele povo através de Moisés. Então não dá certo e acaba que ele tem que sair fugido para o deserto e lá ele tem um encontro verdadeiro com Deus, ele tem uma experiência com Deus. Deus vai tratar com ele através da sua presença ali naquele deserto, quando ele encontra a sarça ali queimando. Passa mais 40 anos, né? Com 80 anos, Deus aparece a Abraão e fala com ele, faz o chamado dele. E surge um fio de esperança para aquele povo, né? Aí Moisés vai, né? Vai ali e atende o chamado de Deus. No começo ele não queria, né? Ele não queria aceitar o chamado. Ele, não, Senhor, manda outro, né? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Mas ele já estava machucado, porque ele tentou uma vez sem Deus e não deu certo. Ele tentou sozinho. Muitas vezes a gente tenta fazer as coisas sozinho. E sozinho a gente não consegue nada. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Sem Deus nós não somos nada. Então ele estava meio frustrado ainda, por isso que ele estava meio assim, não, manda outro. Mas Deus estava ali tocando na ferida dele, tocando em momentos que ele tinha se fechado às vezes, mas Deus estava curando as feridas dele para usar ele para libertar aquele povo. E aquele povo se alegra então quando Moisés chega com Arão para trazer notícias de que iam ser libertos, de que iam ser restaurados, de que enfim sairiam daquela vida, daquele sofrimento em que estavam passando, né? E através de Moisés, Deus manifesta o poder dele ali no Egito e preserva o povo dele ali, mesmo com aquelas manifestações de poder. Nós sabemos as pragas, né? As pragas do Egito que Deus mandou, foi manifestações tremendas do poder de Deus, mas Deus estava preservando o seu povo, estava trabalhando no meio do seu povo, né? Quando o Senhor ele entra na guerra, é para vencer, né? Aquele povo ali tinha perdido a intimidade com Deus, tinha perdido seu relacionamento com Deus, mas Deus estava restaurando ali através do poder dele. E quando ele entra na guerra, que ali naquele momento, não, agora é comigo, o negócio é comigo, agora vocês não preocupam não. Quando Deus age dessa forma, é para vencer, é vitória na certa, porque o nosso Deus, ele faz muralhas irem ao chão, ele fecha a boca de leões famintos, ele envia um único anjo para matar em uma única noite milhares de soldados, ele faz gigante ser humilhado por um menino, ele entra conosco na fornalha de fogo, abre o mar para que seu povo passe com seus pés enxutos, ele faz com que mulheres estéreis sejam mães de filhos, ele transforma um jovem escravo em governador, ele faz com que uma escrava seja rainha de um vasto império, ele envergonha 450 profetas de uma só vez para demonstrar o seu poder. Esse é o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus. É isso que ele faz. E você não precisa ter medo, não precisa entrar em desespero. Confia no Senhor. Olha o que esse nosso Deus já fez. Olha o que ele já fez e olha o que ele faz ainda. Eu tenho certeza que você tem algo para contar tremendo que Deus já fez na sua vida. Então lembre dessas coisas. Lembre do quanto Deus é poderoso e ele é o mesmo. Ele nunca muda, ele continua sendo o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Confie no Deus Todo-Poderoso, porque não existe nada impossível para o nosso Deus. E ele trabalha com propósitos específicos em tudo o que faz. Tudo está debaixo do seu plano. Tudo está debaixo dos seus propósitos. Deus tem um plano divino para o seu povo. No tópico 2 vai falar, Deus vê o nosso sofrimento.
Então o povo de Deus estava ali sendo obrigado a uma aterrorizante, humilhante rotina de amassar barro e depois pilhar tijolos que eram produzidos por eles mesmos. E eles trabalhavam por horas de trabalho e não havia pausa. Não havia pausa para aquele povo. Porque as construções desse faraó não podiam parar, né? Ele exigia que as construções fossem feitas de forma rápida ainda. E diante dessa exploração da mão de obra escrava, o faraó não ia abrir mão desse povo, porque era um povo que era muito resistente, porque Deus estava com eles. Então ele não ia abrir mão. Então esse povo estava sendo marcado pela dor. Era um povo sofrido. E é impressionante nós vermos como o povo de Deus é perseguido. Satanás sempre levantará alguém para tentar nos parar. Isso é um fato real que nós temos que lembrar. Lá no Egito, Satanás usou o faraó para tirar a paz do povo de Deus. E esse faraó era terrivelmente cruel. Tanto que chegou ao ponto de lançar crianças inocentes no rio sem motivo aparentemente real, né? Então, ele era muito cruel. Ele não conhecia José, né? Aquele que ajudou a salvar aquele povo, salvar os egípcios e tantas nações vizinhas, né? Mas mesmo com isso, Deus iria orientar Moisés com firmes promessas de libertação, ia lembrar ele sempre das promessas dele. E diante disso, Satanás não poderia parar o povo de Deus. Ele poderia até tentar, mas não ia conseguir. Essa é uma realidade. Ele pode até tentar destruir o povo de Deus, mas ele não vai conseguir. Satanás não tem poder para destruir os propósitos de Deus na sua vida. Ele não tem poder para destruir a sua vida. Quem tem poder para tirar a vida é somente Deus que pode dar. O diabo pode até tentar destruir a sua vida, destruir os seus sonhos. Mas aquilo que Deus tem para a sua vida, ele não vai conseguir. Porque Deus é fiel para cumprir os seus propósitos, né? E Deus estava observando toda a maldade de Faraó contra o seu povo. Deus estava sempre observando, né? Um comentário do pastor Belchior da Costa diz assim: aos faraós tudo era possível. O domínio sobre as pessoas, a transformação de ambientes, a preservação dos animais, etc. Apenas duas coisas não lhes eram possíveis de impedir: o envelhecimento e a morte. Eles presumiam serem deuses, mas não tinham a eternidade. Eles se autodenominavam filhos de Horus, o deus dos céus. Para os egípcios, o faraó era objeto de culto e sua pessoa era sagrada. Ele era intermediário entre os deuses e os homens e concentrava em si tanto poderes políticos quanto espirituais. A dureza do coração de Faraó tinha uma origem no juízo divino. Deus lhe endureceria para ensinar a todos os povos que os faraós não era Deus. Que o faraó não era Deus, nem filho de Deus, e sim apenas um governante humano. Esse é o comentário do pastor Belchior da Costa, e isso nos faz lembrar, me faz meditar, que Deus, ele fez isso com aquele povo. O coração de Faraó se endureceu de forma tremenda para aquele povo não ser liberto, porque Deus estava mostrando para eles quem era o Deus verdadeiro. Porque eles adoravam muitos deuses, né? E até o povo de Deus, os hebreus, estavam começando, muitos, estavam adorando aqueles deuses, estavam vivendo, se acostumando àquela vida ali no Egito, né? E Deus queria restaurar aquele povo. Precisava haver um conserto ali com aquele povo de Deus também, né? E Deus que permitiu todas essas pragas, porque essas pragas, todas as 10 pragas, atingia um deus daquele povo, dos egípcios, porque cada uma era um confronto contra um deus que eles serviam, né? E Deus mostrou com aquilo tudo que existe só um Deus,
um Deus sobre todos, um Deus único e verdadeiro que deve ser adorado. Só Ele merece a nossa adoração. Então Ele mostrou para aquele povo e também, através disso, estava consertando o seu povo, restaurando o relacionamento do seu povo com Ele, né? E mostrando às outras nações quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Então nós temos que estar preparados para viver o que o Senhor quer que nós vivamos, né? Ali, quando o faraó se recusa a liberar aquele povo, não vou deixar, em todas as pragas ele não queria deixar de jeito nenhum, ele endurecia o coração, não vou deixar, né? Não vou deixar esse povo ir, não. Diante da recusa dele, Deus ia mostrar quem de fato governava, né? E aí, com as pragas que Deus enviou, ele estava mostrando quem era ele. E o faraó tinha questionado Moisés quando esse disse que o Deus de Israel havia ordenado: deixa aí o meu povo. Ele vai e questiona, né? Ué, mas quem que é esse Deus? Ele questiona lá no capítulo 5, vou até ler aqui, capítulo 5, olha, quando ele fala: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Aí o faraó vai questionar: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Eu não conheço nem esse Deus que você está falando. Quem que é esse aí? Quem que é esse? Tipo assim, com deboche ainda, né? Duvidando de Deus. E aí, com isso, Deus executou os seus juízos sobre todos os deuses do Egito. Todos. Você pode ver que lá em Êxodo 12:12 vai falar assim, ó: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então, ele estava fazendo juízo sobre todos os deuses do Egito, para mostrar que ele era muito mais do que esses deuses que eles achavam que existia, né? E aí a saída de Israel do Egito já fazia parte do plano de Deus para o seu povo, né? Já era um propósito de Deus engrandecer o nome dele em todo o canto da terra, através desse tremendo poder que Deus demonstrou aqui. Deus, ele conhece os nossos talentos e dons. Ele sabe que somos pessoas únicas com uma identidade específica. E nós temos algo em particular para cumprir. Deus tem em cada um de nós algo particular para se cumprir. Diante disso, ele traça um plano que vai dar sentido em tudo. Vai dar sentido em tudo nas nossas vidas. Por isso nós temos que estar preparados para viver o que o Senhor quer que nós vivamos, né? Porque Ele tem um propósito para nossas vidas. Nós não viemos a essa terra em vão. Cada um de nós tem um propósito específico de Deus aqui nessa terra. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Precisamos ter relacionamento com Deus para que possamos compreender esse propósito de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida. Então, depois das 10 pragas do Egito, que se você ler lá, você vai ver a descrição rica em detalhes que tem ali, e onde os egípcios foram atingidos por esses prodígios. Aí a história chega ao ponto culminante, quando o faraó, que é dominado pelo poder imensurável de Deus, decide finalmente libertar o povo de Israel da escuridão e da escravidão que eles estavam passando. Então ali ele liberta aquele povo e chega a hora de festejar. O tempo todo Moisés fala: deixe o meu povo ir para que festejem. Deus estava querendo isso, para que festejem a mim lá no deserto, né? No momento de tanta aflição e dor, Deus fala para o povo ir fazer uma festa. E festejar. A gente tem que parar para pensar nisso, né? Isso aqui fala de gratidão, né? Festejar, gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos festejar o nosso Deus, mesmo em momentos difíceis. Olha, depois de anos de sofrimento, era hora do povo de Deus festejar.
nós estamos vivendo, às vezes, para alguns, seja a pior crise das nossas vidas. Às vezes você está vivendo a pior crise da sua vida, né? Mas não veja isso como um abandono de Deus, como azar, como praga ou injustiça. Isso não é isso que está acontecendo. Não é uma praga, não é injustiça, não. Deus tem um propósito. O plano de Deus não deixa de ser cumprido. Nós não entendemos os pensamentos de Deus. Nós não entendemos os propósitos de Deus. Entendemos só depois. Então nós não temos que ter cuidado com o que falamos. Sendo assim, nós precisamos celebrar ao Senhor, ser gratos a Deus, mesmo na tribulação, mesmo na crise, precisamos ter gratidão a Deus. Quem consegue celebrar a Deus na crise, evidencia sua fé de que Deus está sempre no domínio de todas as circunstâncias da vida. Quem consegue agradecer, ser grato, celebrar a Deus no momento difícil, mostra que Deus está no controle. Aquele que consegue fazer isso sabe que Deus está no controle. Tem plena consciência de que Deus tem um plano, de que Deus tem um propósito para a sua vida. Quem consegue celebrar a Deus na crise. Nós precisamos ter relacionamento com Deus para aprender a celebrar Ele, ser gratos a Ele no momento difícil. Ser grato não é só você dizer obrigado, muito obrigado por isso ou aquilo. Não. É estilo de vida. É você acordar cedo e não reclamar do que não tem, mas agradecer pelo que você já tem. É isso é ter gratidão. Isso é celebrar a Deus. É você acordar cedo e lembrar, meu Deus, obrigado, porque mais uma vez eu tenho uma chance de fazer aquilo que o Senhor preparou para mim. Olhar em sua volta e falar, Senhor, obrigado por tudo isso. Como que na minha vida eu ia conseguir ter isso aqui? Obrigado, meu Deus. E é você viver isso no seu interior. Então nós precisamos celebrar a Deus no momento de crise. Olha, tinha passado 200 anos desde José e o povo estava ali sofrendo, angustiado. E Deus chamando eles para celebrar. E olha para onde Deus chama eles, para o deserto. Né? Muitas vezes Deus vai nos mandar para o deserto para sermos gratos, para aprendermos a ter gratidão. O deserto não é um momento de destruição, não é um momento em que você vai ser morto, não é um momento de perecer. Não, os desertos da vida, na verdade, são oportunidades que nos propiciam momentos de contemplação do sobrenatural de Deus, momentos de melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, momentos de fortalecermos a nossa intimidade com o Senhor e aprendermos a celebrar, a ser gratos em todos os momentos da nossa vida. O tópico 3 vai falar hora de Deus agir. Aí após o consentimento do faraó, né, pode ir, vai embora, né? Ele praticamente mandou o povo embora, porque estava sofrendo também, né? Deus estava fazendo juízo ali. Então, vai embora, ó. Eles, depois da morte do seu filho, né, dos primogênitos, mandou eles sair daquela terra, mas o faraó voltou atrás na sua decisão. E o povo estava diante do Mar Vermelho e eles se viram encurralados. Não havia sequer uma oportunidade de escape. Por todos os lados tinha perigo e a morte para todos era inevitável. Mas Deus tinha promessa na vida deles. E as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Quando eles, sobre essa passagem do povo pelo Mar Vermelho, nós vemos nitidamente a ação de Deus para com Israel. Aqui nós podemos ver que o Senhor deseja que nós precisamos aprender a confiar nele. Nós precisamos ter plena confiança. Era um último teste de Deus para que o povo pudesse confiar nele, para que o povo confiasse verdadeiramente no Senhor. Então, naquele cenário ali, que estavam pensando, não, agora acabou para nós. Moisés trouxe nós para cá, foi para morrer aqui mesmo, né? Podia ter deixado nós lá no Egito, que lá tinha túmulo para nós ser enterrados, pelo menos,
né? E aí, naquele cenário ali, Moisés transmite uma palavra de fé e esperança para aquele povo, né? Talvez você, não sei como está a sua vida, mas talvez você esteja diante do seu mar vermelho, cercado por um exército, pedras, montanhas de todo lado. Às vezes você está cercado, não tem saída, não tem jeito mais. Mas tem uma palavra para você hoje. Não temas, o Senhor pelejará por você. Assim como Moisés disse, ele falou: o Senhor pelejará por vós. O Senhor está pelejando por você, está pelejando por mim. Ele está pelejando. Ele fará por você o que ele certificou, assim como ele fez com o seu povo. Naquele dia, o Senhor cumpriu a sua promessa e o Senhor abençoou aquele povo. Ele fará por você aquilo que ele prometeu. Creia somente, não temas. Confie no seu Deus. Confie no Deus Todo-Poderoso. A travessia do Mar Vermelho não foi fácil, mas foi um ato grandioso do poder de Deus, né? Nós vemos a mão milagrosa de Deus ali naquele momento, com aquele povo. E a mão milagrosa de Deus está sobre nós, está sobre a sua vida. Não temas, creia somente. E naquele momento, eles tiveram prosperidade em tempo de crise, né? Porque Deus é justo. Olha, após 430 anos, ele vendo seu povo trabalhando dia e noite, debaixo de açoite, sendo humilhados, escravizados, ele atendeu o clamor do povo. E Deus não somente libertou eles, mas também os recompensou, né? Que lá no livro de Êxodo, nós vemos que os egípcios pegaram e deram joias, deram ouro para aquele povo, né? Os egípcios compensaram eles pelo tempo de trabalho que eles tiveram de escravidão. Deus falou assim: não vai ficar, vocês não vão ficar sendo escravo, não. Eu vou libertar vocês e vocês ainda vão ser recompensados pelo trabalho que vocês fizeram. E aí eles foram recompensados. Lá no capítulo 3, no verso 22, a gente vê isso, a recompensa que eles tiveram. O mundo inteiro, nosso mundo, hoje em dia, está mergulhado em um momento desafiador. Um momento extremamente difícil e perturbador. Mas nós podemos ver que para o povo de Deus, depois da crise, vem a bonança. Eu creio nessa palavra, que Deus vai trazer a bonança depois da crise. Que após esse ambiente de pandemia, colapso financeiro mundial, as bênçãos do Senhor vão estar sobre cada um de nós. Porque Deus é Deus de promessa, Ele é Deus para cumprir aquilo que Ele prometeu, né? Mas nós não podemos confundir os propósitos de Deus nas nossas vidas, porque lá em Filipenses 4:13 diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Nós não podemos confundir esse versículo, porque essas coisas que ele está falando aqui não é a teologia da prosperidade como muitos têm pregado. Ah, você pode tudo naquilo que te fortalece. É tudo. É todos os bens aqui dessa terra, riquezas e fama. Não. Não confunda. Isso não é uma frase mágica, né? Deus garante que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, mas dentro dos seus propósitos, né? Todo o Novo Testamento vai nos lembrar que nós estamos aqui de passagem. Nós podemos ter bênçãos aqui nessa terra, mas nós somos peregrinos. As bênçãos do Senhor são muito maiores espiritualmente, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não confunda, né? Tem muitos buscando só coisas materiais, só bens, só fama, status. Estão se esquecendo que o nosso alvo é o céu, que a nossa riqueza está lá no céu. E aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. E onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, desculpe, né? Então temos que ter cuidado
porque tem muitos que estão confundindo esse versículo, porque esse não é o caminho para a abundância que o apóstolo Paulo está citando aí, nem o que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Ser próspero não é ser rico. Ser próspero é ter, é nunca faltar aquilo que você precisa na sua casa. É você ter sempre. Isso é ser próspero. É você ter aquilo que Deus preparou para a sua vida. Então nós vamos ver que o povo de Israel saiu do Egito após anos de escravidão, foi em direção à terra prometida. Aí estavam muito felizes, né? Imagina a alegria daquele povo. Eu acho que eles não tinham expectativa de vida antes. E de repente Deus vai lá e restaura, né? Ressuscita aquilo que estava morto. E aí, de repente, na hora que estão naquele momento alegre, oh meu Deus, agora sim, que maravilha, surge a primeira crise depois da escravidão. Oh, nós saiu da escravidão e quando é fé surge a primeira crise. O que fazer nessa hora? À frente o Mar Vermelho, atrás do faraó, seu exército enfurecido, dos outros lados montanhas e pedras, não dava para sair, não tinha jeito. Era uma situação bem complicada, mas a Bíblia descreve que Faraó, olha para você ver, ele reconsiderou a sua decisão de libertar o povo de Israel. E aí o povo de Israel estava desesperado. Eles pensou, agora nós vamos morrer mesmo, agora acabou. Nós estamos num beco sem saída. Estava apavorado. Diante daquela crise enorme, Moisés mostra que de fato havia aprendido a confiar em Deus. Aí ele vai dizer, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Êxodo capítulo 14, 13. Então, calma. Tem gente que fica desesperado demais, fica perturbado. Acalma, aquieta. Ouça a voz de Deus. Preste atenção no que Deus está fazendo. Preste atenção nos sinais de Deus. Aquieta sua alma. Confia no Senhor. Presta atenção. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem os seus propósitos. Aprenda a entender o plano de Deus para a sua vida. Aquietai-vos. A Bíblia fala, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Essa é a mensagem de Deus. Então Deus foi fiel à sua palavra. Livrou o seu povo. Conduziu o seu povo até a terra prometida. Creia que Deus entrará com providência. Deus é o Deus da provisão. Ele vai abrir o mar para entregar a vitória em suas mãos. Se for preciso, ele vai abrir o mar, né? Para o pastor Belchior da Costa, ele diz assim, sair do Egito era para os hebreus um sonho inimaginável. Eles eram um povo sem qualquer perspectiva de liberdade, sem intimidade com Deus e sem esperança. Suas vidas mudaram porque Deus lhes enviou um profeta, um homem forjado pelo fogo da adversidade, da solidão e do anonimato. Em um só momento, Deus escreveu duas histórias, veja só. A de um povo que passou a ser a sua propriedade particular e a de um homem disposto a tudo para atender o seu chamado. Porém, tanto Moisés quanto o povo de Israel deveriam passar pela porta que Deus abriu no momento em que ele a criou para que juntos dessem início à história mais marcante da humanidade. Nós precisamos passar pela porta que Deus abre, pelos propósitos de Deus, pelo trilho da palavra de Deus, daquilo que Deus preparou para nós. Então, nós precisamos entender que todo o universo está no controle de Deus, tudo em maior harmonia e nada foge da sua atenção. Deus está no controle de tudo. Ele tem um plano e os seus propósitos serão cumpridos de acordo com a sua vontade. A conclusão. A história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, para a glória dele. Que Deus abençoe. Se Jesus não voltar, estaremos aqui mais uma vez apresentando a próxima lição. Fiquem na paz e até a próxima.